Oi, minha gente, tudo certinho com vocês? Eu sou Rita, professora de português, tá? E hoje eu vim dar mais uma dica de língua portuguesa para vocês. Então, vocês estão lembrados de quando a gente estudou sobre transitividade verbal e que eu expliquei que os verbos transitivos diretos são aqueles que precisam de um complemento e os indiretos, né, os transitivos indiretos, são aqueles que precisam também de um complemento, mas que existe uma preposição? Pois é. Hoje nós vamos estudar regência verbal, tá certo? E para esse assunto a gente também precisa saber sobre transitividade verbal. Lembram quando eu falei para vocês que um assunto depende do outro e que se você não entender bem é importante você voltar, revisitar, estudar novamente? Pois é, porque um assunto está sempre ligado ao outro, então um é a base do outro. Se você não entender um, provavelmente você vai ter dificuldade de entender o outro. E para entender regência, você precisa saber o que é transitividade verbal. Caso você tenha perdido esse vídeo, né, esse conteúdo, é só você voltar lá no feed que tem um vídeo bem especial explicando para vocês melhor sobre esse conteúdo, tá certo? Gente, a regência, que é um assunto bem lá na frente, né, da gramática, normalmente fica lá no finalzinho, é um assunto que estuda a questão das palavras, né, tanto do verbo quanto de um nome, e esse nome diante da gramática pode ser um substantivo, um adjetivo, um advérbio. Inclusive tem um vídeo que vocês vão ver depois, que eu vou postar depois, falando exclusivamente da regência nominal. Eu decidi dividir o assunto para que não ficasse muita coisa, tá bom? Então, a regência, ela estuda a questão da necessidade, né, dos verbos, se tratando da regência verbal, de ter um complemento, tá? E desse complemento também ser ligado, né, desse verbo ser ligado a esse complemento, aliás, através de uma preposição. E aí a gente vê também qual é a preposição adequada que eu preciso utilizar para cada verbo. Porque eu não posso chegar e usar um verbo, saber que o verbo precisa de um complemento e usar qualquer preposição para ligar o verbo ao complemento. Não. Existem preposições adequadas para cada verbo. Então, além de estudar essa dependência, né, que algumas palavras têm de um complemento, de alguns verbos têm de um complemento, né? A gente também estuda qual é a preposição adequada para cada verbo. Isso é a regência, tá? Além disso, o interessante desse assunto também é que o verbo, ele pode, não só o verbo, mas também a palavra, o nome, né? Ele também pode precisar, pode ter mais de um sentido. Se ele tem mais de um sentido, né? Ele pode ter preposições diferentes. Eu sei que falando assim, na teoria, parece muita coisa, tá? Mas eu vou mostrar na prática para vocês como é que funciona e eu trouxe dois exemplos, certo? Detalhe, são vários verbos. Se você pesquisar em qualquer gramática atual, você vai ver que são vários verbos, tá bom? Mas eu só trouxe dois exemplos. Deixa eu pegar até minha colinha aqui para não esquecer. Ó, eu vou falar da regência do verbo agradar, tá? Eu sei que esse verbo ele é transitivo. Por quê? Porque todo verbo transitivo necessita de um complemento. Eu preciso saber disso, tá? Porque quem agrada, agrada a alguém ou a algo. Normalmente a alguém, não é verdade? Pois é. Então, o verbo agradar, ele pode ter duas regências, ou seja, ele pode ter dois sentidos. E tendo dois sentidos, ele pode ser um verbo transitivo direto ou um verbo transitivo indireto, tá bom? E agora, como é que a gente faz? Vamos lá. Quando ele aparecer como um verbo transitivo direto, ou seja, ele não vai ter uso de preposição, significa que ele tem o sentido de mimar, tá certo? Por exemplo, a mãe agradou o filho com um sorvete. Então, agradou quem? Quem foi que a mãe agradou? O filho. Só que esse o aí, ele não é uma preposição, ele é um artigo. Então, significa que esse verbo ele é transitivo direto porque não existe preposição, tá certo? Então, ele é um verbo. Qual é a regência dele? Ele é um verbo transitivo direto, porque tem o sentido de mimar, tá bom? Agora, o mesmo verbo, dependendo da situação, se ele tiver no contexto de satisfazer, de atender, a regência dele muda. Ele passa a ser um verbo transitivo indireto, ou seja, ele vai precisar de um complemento. Por exemplo, não foi fácil agradar ao convidado. Então,
Agradar a quem? Ao convidado, certo? Por que a regência mudou? Porque o sentido do verbo também mudou. Aqui não é mais no sentido de mimar, é mais no sentido de satisfazer esse convidado, de atender esse convidado, sabe? Então, quando ele tem esse sentido, o sentido de satisfazer, de atender, ele passa a ser um verbo transitivo indireto e, obrigatoriamente, antes do complemento, vai ter uma preposição, tá certo? O verbo assistir é a mesma coisa. Ele pode aparecer como um verbo transitivo direto, quando ele tem o sentido de socorrer, de ajudar, ou seja, ele não vai ter preposição. Vamos lá, por exemplo, o policial assistiu o deficiente visual na hora de atravessar a rua. Então, o que foi que o policial assistiu? O deficiente visual, certo? Tem preposição ligando o verbo ao complemento? Não. Então, ele é um verbo transitivo direto. Lembrando que ele só é um verbo transitivo direto porque aqui ele tem o sentido de ajudar essa pessoa, tá? Porém, o verbo assistir também tem o sentido de ver, de presenciar. Nesse caso, ele vai ser um verbo transitivo indireto, ou seja, ele vai precisar de uma preposição que esteja entre o verbo e o complemento. Por exemplo, assistimos ao filme que você indicou, né? Porque quem assiste no sentido de presenciar, assiste a algo, né? Então, aqui ele assistiu ao filme. Então, depois do verbo, teve a preposição, que no caso foi uma combinação da preposição a mais o artigo o, que virou ao, certo? Então, gente, tem uma lista grande sobre isso, eu não vou trazer tudo para vocês, seria muita coisa, né? Mas aí, eu sei que no dia a dia, muitas vezes isso não funciona e tá tudo bem, porque a gente tá em situações informais. Mas eu tô trazendo isso para vocês porque, às vezes, a gente tá numa reunião, que é uma coisa mais formal, né? De trabalho, se for de trabalho. Às vezes a gente precisa escrever um texto ou até mesmo dar uma palestra, enfim, às vezes estamos em situações formais. E em situações formais, a gente precisa respeitar a regência e entender que os verbos, eu estou focando em verbo porque eu estou falando de regência verbal, tá? Muitas vezes eles têm vários sentidos, não só um sentido. E para cada sentido, a regência dele muda, tá certo? Ou seja, a transitividade dele muda, tá bom? Quando chegar no próximo vídeo que vai ser postado domingo, nesse próximo domingo às 19 horas, lembrando que tem vídeo aqui no canal, sempre às 19 horas, às quartas-feiras e aos domingos, tá certo? Então é só ativar aí as notificações, ficar ligadinhos. Quem não se inscreveu ainda no canal, aproveite para convidar, se inscreva, curta, comente, que é muito importante para mim, tá certo? Esse seu apoio, tá? Quando você curte, quando você se inscreve, você tá me apoiando o meu trabalho, tá? Então, se você está gostando, se está valendo a pena, então eu peço que você faça isso. Mas, voltando, né, para a gente finalizar, a regência nominal, que a gente ela vai se preocupar também com a preposição adequada que a gente tem que usar. E eu vou mostrar isso para vocês no próximo vídeo que vai sair domingo, tá certo? Então, tá com dúvida? Assiste de novo, tá? Qualquer coisa, manda pra mim, comenta aqui, diz pra mim se foi difícil, o que você achou, tá? Se você quer mais exemplos, que eu possa até mesmo trabalhar com isso nas enquetes. Ah, gente, e outra coisa, eu sempre lanço as enquetes, os famosos testes, para testar o seu conhecimento. Então, não perca, né? Não percam os stories, que eu sempre tô falando por lá, tá bom? Então é isso, espero que vocês tenham entendido e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!